Vamos mergulhar num assunto fascinante. O que realmente define o sucesso financeiro de alguém? A gente tende a pensar que é a inteligência, né? Mas e se não for nada disso? E se o segredo estiver em outro lugar? Pois é, essa pergunta, que parece até roteiro de filme, vem de uma história real. E ela basicamente vira de cabeça para baixo tudo o que a gente acha que sabe sobre dinheiro e sobre como ficar rico. Então, para entender esse mistério, vamos conhecer os dois personagens dessa história. De um lado, a gente tem o Ronald Reid, um zelador, uma pessoa humilde que durante décadas, com muita paciência, investiu o pouco que economizava. Do outro lado, Richard Fusconi, um executivo de primeira linha, MBA em Harvard, ou seja, com todas as vantagens possíveis. A história desses dois revela uma verdade que é, assim, fundamental. Lidar com dinheiro não é tanto sobre o que se sabe na teoria, é sobre como a gente se comporta na prática. Certo. Então, vamos começar quebrando o primeiro grande mito. Aquela ideia de que é preciso ser um gênio das finanças para construir um patrimônio. Olha só o caso do Richard Fusconi. O diploma de Harvard e a carreira brilhante não serviram de escudo. A ganância, o comportamento arriscado, tipo se endividar até o pescoço para bancar uma mansão com manutenção de mais de US$ 90.000 por mês. Isso sim levou ele para o buraco. E aqui está o ponto central. Finanças é uma área muito peculiar. É um dos únicos campos em que uma pessoa sem nenhum treinamento formal pode ter um resultado muito melhor do que alguém com a melhor educação do mundo. Isso leva a gente para outro mito super comum. Aquela ideia de que ser rico é ter o carrão do ano, a casa gigante, viver esbanjando. No livro A Psicologia Financeira, o Morgan Housel conta uma história ótima sobre isso. É sobre um executivo de tecnologia que era, sem dúvida, rico, mas ele confundia isso com ser verdadeiramente próspero. Esse executivo era um caso extremo, né? Ele literalmente jogava dinheiro no mar só para mostrar o quanto ele tinha. E isso prova um ponto. Gastar dinheiro para mostrar para as pessoas que se tem dinheiro é a forma mais garantida de ter cada vez menos dinheiro. Tá, então se riqueza não é o que a gente vê, o que ela é afinal? Uma pesquisa de um livro clássico, Um Milionário Mora ao Lado, dá a resposta. Os autores desse livro criaram um termo, eles identificaram um perfil específico de pessoa que eles chamam de acumulador prodigioso de patrimônio, ou AAP. E o que esses apps têm em comum? Hábitos que muita gente nem imagina. Em vez de ostentar, eles focam na independência financeira. Eles vivem de forma bem mais simples e disciplinada do que poderiam. Ok, mas e no mundo dos negócios, no empreendedorismo? Aí, com certeza, ter uma ideia genial é o que mais importa, não é? Bem, talvez não. De acordo com os especialistas, uma ideia brilhante por si só não vale quase nada. O que faz a diferença é a capacidade de colocar essa ideia em prática, de forma consistente e eficiente. O sucesso de um negócio, na verdade, se apoia em 3 pilares. Primeiro, disciplina para todo mundo remar na mesma direção, com metas claras. Segundo, processos bem definidos para garantir a eficiência. E, talvez o mais importante, ter as pessoas certas nos lugares certos para fazer a estratégia virar realidade. Comportamento, hábitos, execução. Percebe que tudo isso leva a gente para um ponto central: a nossa própria relação com o dinheiro, que é única para cada um. E essa é a ideia mais poderosa do Morgan Housel. Ninguém é maluco. As decisões financeiras de uma pessoa, por mais estranhas que pareçam para os outros, fazem total sentido para ela. Por quê? Porque são baseadas nas experiências únicas que ela viveu. Isso aqui ilustra perfeitamente o ponto. Alguém que cresceu vendo a inflação comer tudo vai pensar em risco de um jeito completamente diferente de quem cresceu numa época de bolsa de valores em alta, por exemplo. As realidades foram outras. No fim das contas, a grande lição é uma mudança de perspectiva, uma redefinição do que é riqueza de verdade. Não é o que sai da conta, mas sim o que fica. E para fechar, fica uma provocação, uma pergunta para a gente pensar. Quais daquelas verdades sobre dinheiro que a gente carrega são, na verdade, só histórias que o nosso próprio passado nos contou? Fica aí a reflexão.